Pessoal, tudo bem? Beleza aí? Olha só, vou falar hoje aqui de dinheiro aplicado na pessoa jurídica, efeitos tributários aí de aplicar dinheiro pela pessoa jurídica em comparação com a pessoa física, que é um tema que vira e mexe surge aqui quando a gente está discutindo planejamento sucessório, doação em vida, e etc. Então as pessoas perguntam, o assunto se inicia da seguinte forma: existe um patrimônio imobiliário que vai ser estruturado numa empresa, numa holding, né, numa empresa patrimonial, e a pessoa já está naquela questão de, se já estou fazendo a sucessão, doação em vida, se já estou antecipando para os meus filhos a parte imobiliária, por que eu já não devo fazer tudo, o dinheiro também? Parece que bate aquele desespero, sabe? Sempre pensando na economia, né? Se o ITCMD vai aumentar em 2027 e eu estou em 26, ainda tenho condições de fazer, se vai, a alíquota vai de 4 para 8, né, onde ainda não é 8, né, São Paulo é 4, Paraná ainda é 4, Minas 5, então por que eu já não faço tudo? E aí eis a questão, tá, gente? Primeiro, né, vamos lá, saindo até um pouco do tributário aqui, tem que entender que nem tudo é só tributário, nem tudo é economia tributária. Quando a gente avalia a estrutura patrimonial, né, e existe sim uma eficiência na holding por causa de aluguel, por causa de gestão, né, também a doação em vida, com reserva de usufruto, mas nem tudo é economia tributária. Então, em alguns casos nossos, né, alguns casos que nós trabalhamos, nós já, inclusive, recomendamos do ponto de vista conceitual, do ponto de vista de lógica, assim, de antecipar tudo, efeito familiar, inclusive, né? Calma, né? Calma, não é porque existe um fator de economia tributária que tudo deve ser doado, né? Tem que analisar o caso a caso e o efeito de transferência patrimonial para filho, entender a idade de filho, né? Nem tudo é só economia. Às vezes a pessoa se preocupa tanto em economizar o ITCMD já é um problema familiar, né? Um problema de consciência, de comportamento nos filhos, que passam a receber muita coisa, de repente numa época que ainda era muito cedo da vida, então tem que analisar tudo isso, tá, gente? Não é só tributário. Mas a questão tributária, que é o assunto do vídeo aqui, é aplicar dinheiro na empresa. Então veja, isso é uma coisa que a gente explica também. Quando você faz uma aplicação financeira pela pessoa jurídica, uma empresa no lucro presumido ou lucro real, os juros da aplicação financeira dentro da empresa são tributados em 34%. Se a empresa for lucro presumido, é 34%. Se a empresa for lucro real, isso chega a 38,65%, porque ainda tem o 4,65% do PIS e COFINS. Então, em comparação com uma aplicação padrão de pessoa física, renda fixa ali, que seria tributada em 15%, vamos dizer assim, a aplicação pela pessoa jurídica ela é ineficiente, ela fica muito mais cara. E esse é um ponto que a gente sempre aborda. Quando as pessoas falam, então já que eu estou montando uma holding, que eu vou transferir os imóveis, eu já vou colocar todo o meu dinheiro aqui nessa empresa e já vou doar tudo, e aí se eu morrer não tem inventário, não tem mais nada. Calma, gente, calma, né? Tem essa questão, inclusive essa questão tributária. O dinheiro dentro da empresa, a tributação da aplicação financeira na empresa é muito mais cara que a da pessoa física. E nem tudo é só economia tributária. Por isso que a gente sempre fala, olha, vamos entender o seu contexto familiar e traçar um plano para o caso a caso, né? Tem uma questão de Simples, né? Às vezes as pessoas perguntam, e aplicar numa empresa do Simples? Eu vou colocar esse assunto aqui no vídeo, porque vira e mexe a gente fala disso também com os clientes, que olha, veja, aplicar no Simples, o Simples tem uma regra, que é uma exceção em comparação com o lucro real e o lucro presumido, que a tributação no Simples ficaria em 15%. E até com uma discussão de que este rendimento financeiro não seria computado no limite do faturamento anual do Simples. Tá? Esse é um ponto, é um entendimento aí, né, que a gente considera e avalia. É uma questão para ser explorada, mas tem que entender, né? Qual que é o motivo, né? Que você está querendo colocar o dinheiro na empresa? É de proteção? Você tem exposição? Tem contingência? Tudo tem que ser analisado do ponto de vista do caso a caso. Na grande maioria das vezes que eu atendo, eu recomendo aos pais que fiquem com o dinheiro, que não doem vida, né? Usa o dinheiro, enfim, usufrua daquilo que foi você que construiu. Ou, no mínimo, que a gente entenda os motivos para fazer uma doação, e se for o caso, aí a doação é dentro da empresa, né? Aí a gente avalia, né? Tem casos, a depender do volume, que se estrutura um fundo de investimento, né? E se forem ações, né? Avaliar, né? Entender se tem efeito fiscal de imposto de renda na transmissão dos ativos financeiros. Então, tudo tem que ser analisado caso a caso. Se você quiser mais informações sobre esse tipo de assunto, fala comigo aqui, o meu WhatsApp fica no início da descrição do vídeo, tá? A gente entende e presta uma assessoria específica aí para sua necessidade. Eu sou o Alexandre, advogado aqui em São Paulo. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal. Um abraço a todos e até mais.